Bem-vindos a mais uma live de aquecimento do evento Endocrinovet. Eu sou a Alê e ensino veterinários a identificar e tratar endocrinopatias para se destacar no mercado de trabalho. Então, se você é veterinário, já dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma dica. Mais especificamente hoje, nessa live de aquecimento, eu vou falar sobre o teste de supressão com dexametasona. Quando solicitar o teste de supressão com dexametasona? E aí, para quem só está chegando agora e não me acompanhou durante esses dias, eu vou explicar para você o que é essa tal live de aquecimento. A live de aquecimento, gente, nada mais é do que um aquecimento para o evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse workshop eu vou te entregar de graça o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias para você, veterinário, se destacar no mercado de trabalho. Agora, olha só, pessoal, vamos lá, né? Então, vamos deixar... Tava esquecendo de falar mais importante. Como é que você faz para se inscrever nesse evento? Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, gente, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento. E aí você vai receber um link com a sua inscrição gratuita. Então comenta aí evento. Agora bora lá pro assunto que interessa, para a live. Quero entregar o máximo de material possível para vocês. Tá aberto aqui, quem quiser mandar mensagem para tirar uma dúvida, fazer uma pergunta específica do que você tem dúvida, eu tô aqui para te ajudar, gente. Olha só. Então lá, quando eu devo solicitar o teste de supressão com dexametasona? Então, gente, o teste de supressão com dexametasona, e aí o povo faz uma confusão, né, gente? Supressão com dexametasona, dose alta, dose baixa, estimulação com a CTH, qual que é a diferença? Quando que eu solicito? Para que doença eu solicito isso? Então, vamos lá. Vamos esclarecer cada uma das dúvidas. Então, assim, ó, eu devo fazer o teste de supressão com dexametasona, e aí eu estou falando teste de supressão com baixa dose de dexametasona, tá? Quando eu estou suspeitando que o meu paciente tem Cushing. Então, para diagnóstico de Cushing, o teste de eleição, de acordo com o consenso, já tem um tempinho o consenso de diagnóstico de Cushing, que é de 2012, o consenso fala que o teste de eleição para diagnóstico de Cushing é o teste de supressão com baixa dose, tá? Alessandra, e esse alta dose? O alta dose, gente, é para diferenciar a etiologia. Se é síndrome de Cushing hipófise dependente ou adrenal dependente. Por que a gente quase não usa? Na verdade, ele realmente caiu em desuso. Por quê? Porque na maioria das vezes, esse teste de alta dose, ele não consegue diferenciar a origem, se é um ACTH dependente ou hipófise dependente ou adrenal dependente. Então, como quase nunca ele consegue te dizer qual é a etiologia, ele caiu em desuso, tá? Então, memorizem, vou ajudar vocês a saírem daqui sabendo, porque a minha função é ajudar você a identificar e tratar as endocrinopatias. Então, vamos identificar. Teste para diagnóstico de Cushing, teste de supressão com baixa dose de dexametasona. E o alta dose? Esquece o alta dose que já caiu em desuso, ele só servia para diferenciar a origem, se era hipofisária ou se era adrenal, coisa que hoje os nossos ultrassonografistas lindos, maravilhosos, os nossos parceiros da imagem já conseguem me dizer pela imagem ultrassonográfica qual é a etiologia. Então, a gente quase nunca mais, ou na verdade a gente eu já nem sei há quantos anos que eu não uso o teste de supressão com alta dose, faz muitos anos. Porque realmente ele pouco ajuda, ou quase nunca ajuda para dizer sobre a etiologia. Beleza, Alessandra, entendi que supressão é para quando eu tenho suspeita de Cushing. Mas quando é que eu vou ter suspeita de Cushing, né? Então, olha só, o consenso diz que você deve fazer o teste de supressão com dexametasona se o paciente tiver no mínimo uma manifestação clínica compatível com Cushing, né? E aí, nesse caso, se for uma única manifestação clínica, o ideal é que ele tenha alterações laboratoriais que também surgiram com Cushing, ou situações onde o paciente tem tumor adrenal,
que isso daí sugere, pode ser que seja Cushing, ou quando o paciente tem uma hipertensão de difícil controle. Então, essas são as indicações para você fazer o teste de supressão. Se o paciente tiver pelo menos uma manifestação clínica, e se ele tiver só uma manifestação clínica, o ideal é que ele tenha alterações laboratoriais compatíveis com Cushing ou que sugiram Cushing, né? Quando a gente tem tumor adrenal ou quando a gente tem uma hipertensão de difícil controle. Beleza. E aí, Alessandra, uma outra dúvida que o pessoal sempre me pergunta nas aulas, e o teste de estimulação com a CTH, né? Porque a gente tá falando, quando solicitar o supressão, né? E o estimulação? Gente, o teste de estimulação com a CTH, agora começa a complicação, né? Aí vai dar nó nos neurônios. Teste de supressão com dexametasona e existe o teste de estimulação com ACTH, tá? De vez em quando o pessoal acaba trocando, né? Supressão com dexa, estimulação com a CTH, tá? Quando a gente vai fazer o teste de estimulação com a CTH, gente, o teste de estimulação com a CTH, ele também é indicado para fazer diagnóstico de Cushing. Porém, ele não é o teste de eleição, ele é a nossa segunda opção. O teste de supressão, ele é mais sensível, ou seja, ele dá menos falso negativo. Então, por isso que a gente escolhe o teste de supressão com dexametasona, porque ele é mais sensível, ele vai dar menos falso negativo. E mesmo assim, né, gente, tem hora que a gente fala, tenho certeza que é Cushing, você testa negativo, né? Então, a estimulação é a nossa segunda opção. Ele é menos sensível, porém, ele é mais específico, ele dá menos falso positivo. Tá? Mas o consenso fala que o tratamento de eleição é o teste de supressão. E para mim, particularmente, né, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido, pensando na fisiologia, e eu amo fisiologia, a gente fazer um teste de estimulação quando eu tenho uma suspeita de hiperfunção. Né? Se está funcionando em excesso, se a minha suspeita é que está funcionando em excesso, eu quero tentar frear essa glândula. Se eu frear, o paciente não tem a doença. Se eu não conseguir frear com os protocolos de rotina, é porque ele tem a doença, né? Então, para mim, teste de supressão é o melhor. Mas, enfim, ok, o consenso também diz que pode fazer o teste de estimulação. O estimulação, ele é mais específico, então ele vai dar menos falso positivo, ok? Mas ele é o nosso segundo teste, não é a nossa primeira opção, ok? Alessandra, mas eu sempre achei que o teste de estimulação era para diagnóstico do hipo. Pois é, aí que começa a confusão. O estimulação pode ser realizado para diagnóstico de hipoadrenocorticismo. Aí sim, eu tenho uma hipofunção e eu quero ver se essa glândula, quando estimulada, ela responde. Então, por isso que é um teste de estimulação com a CTH. Ok? Então, aí a gente já conseguiu entender que eu vou fazer o teste de supressão quando eu tenho suspeita de Cushing, né? Aí eu vou fazer o teste de supressão. Ai, Alessandra, agora eu tenho mais uma dúvida com relação ao teste de supressão. Como é que você faz o teste? Você faz com 3 coletas ou com 2 coletas? Gente, o correto tem na literatura é a gente fazer o teste de supressão com 3 coletas. O basal, a primeira coleta a gente chama de basal, a gente aplica a dexametasona na dose de 0,01 ou 0,015 miligramas por quilo IV, e aí nós vamos repetir as coletas depois de 4 horas e depois de 8 horas. Então, o teste de supressão com dexametasona, ele é isso, 3 coletas. Não existe teste de supressão com 2 coletas. É teste de supressão, descrito na literatura, é o teste de supressão com 3 coletas. E esse de 2? Vocês já ouviram falar de jabuticaba? Então, jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, ok? Então, essas coisas, teste de supressão com 2 coletas, só existe no Brasil, porque na verdade ele não existe. A gente que adotou fazer o teste com 2 coletas, tá?
E por que que a gente usa o teste com duas coletas? Porque, olhando a interpretação do teste, o que que a gente vai olhar? Então, para simplificar a interpretação do teste de supressão, você olha a coleta, o cortisol, com 8 horas. Se ele reduziu para valores de normalidade, então o paciente não tem a doença. Se o resultado não reduziu para valores de normalidade, o paciente tem a doença. Então a gente olha muito para o 8 horas. E por isso, na maioria das vezes, a gente usa o 8 horas, só o basal I8, mas, na verdade, existir, ele não existe. É que a gente deu o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, e a gente inventou esse teste com duas coletas, tá? E aí o que que acontece? Alguns artigos de revisão e acho que 2 trabalhos na literatura trazem que a coleta com 4 horas também pode fechar o diagnóstico do Cushing, né? Quando o paciente tem o cortisol 4 horas acima da normalidade, com 8 horas dentro da normalidade. Então, vamos tentar enxergar isso? Até anota no papel, gente. Pega um caderno e anota. Vai ficar mais fácil. Basal, 4 e 8. Aí, o que que vai acontecer? Com 4 horas, tá alto. E com 8 horas, tá normal, o paciente tem Cushing. A gente chama isso de padrão invertido. Se com 4 horas tá normal e com 8 horas tá alto, o paciente também tem Cushing, tá? Então, passei porque isso aqui são as coisas que as pessoas sempre me perguntam, né? Mas eu preciso falar quando solicitar. Então, eu já falei quando solicitar o teste de supressão, né? Quando tem suspeita de Cushing, mas aí quando tem suspeita de Cushing, né? Então, é uma coisa que a gente tem que saber também. E importante, pessoal, para fazer teste de supressão com dexametasona, o paciente não pode estar recebendo corticoide, nem oral, nem tópico. E tópico, gente, são as pomadas, creme, solução otológica. Natália Veloso, repete, por favor, você pode me ajudar um pouquinho? O que exatamente aonde você tem dúvida? Me fala que eu vou ter o maior prazer em repetir com riqueza de detalhes para você. E até damos uma melhorada. Natália, em relação às coletas. Então, vamos lá. Teste de supressão. O que existe no mundo? O teste de supressão são realizadas 3 coletas. Nas 3 coletas, nós vamos dosar o cortisol. Então, a primeira coleta a gente chama de basal. A gente faz a primeira coleta e, na sequência, a gente aplica dexametasona e vê na dose de 0,01 ou 0,015. Aplicou. Aí, a gente espera 4 horas, eu faço uma nova coleta, 4 horas depois do basal, tá? E depois eu vou fazer mais uma coleta, que é 8 horas após o basal. Então, nós vamos fazer no total 3 coletas. A basal, 4 horas depois e 8 horas depois. 4 horas depois da aplicação da Dexa ou 8 horas depois da aplicação da Dexa, tá? E aí, como é que a gente interpreta esse resultado? O resultado clássico, para eu falar que o paciente é positivo para Cushing, quando o cortisol, 8 horas depois da aplicação da Dexa, ou seja, a terceira coleta, está acima do normal. Então, o paciente, nesse caso, ele é positivo para Cushing. Então, isso que a gente interpretava direto. Para ser positivo para Cushing, 8 horas teria que estar alto. O que a gente viu em algumas situações? O paciente fica com 4 horas alto e com 8 horas dentro da normalidade. Então, na interpretação clássica, se com 8 horas deu normal, o paciente não tem Cushing. Mas depois eles viram que tem paciente que tem um padrão invertido. Com 4 horas fica alto e com 8 horas fica normal. E esse paciente também tem Cushing. Então, por isso que a gente não deve fazer uma coleta de supressão
fazer supressão com 2 coletas só, tá? Então, vamos ver se ficou claro aí. Se não ficou, vocês me avisem. E aí, importantíssimo que a gente não pode fazer testes de supressão com dexametasona, o paciente fazendo uso de corticoide. Que corticoide? Oral ou tópico? Do tópico, gente, pensando em solução otológica, pomada, creme, colírio, a gente deve suspender o corticoide por 30 dias pelo menos, antes de fazer o teste de supressão com dexametasona. Alessandra, quando eu devo fazer o teste de estimulação com a CTH ao invés de fazer o teste de supressão? Tem alguma situação? Tem situação sim. Quando o paciente faz uso de fenobarbital, então é melhor que nós façamos o teste de estimulação ao invés de supressão. Ou quando você suspeita que o seu paciente tem a síndrome de Cushing iatrogênica. Então, tudo aquilo que você está vendo de sintoma e alterações laboratoriais tem a ver com o uso de corticoide. E aí sim você vai fazer o teste de estimulação. São as 2 situações, ok? Inclusive, pessoal, esse detalhe todo eu vou passar para vocês num evento online gratuito chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou te entregar de graça o passo a passo como você faz para identificar e tratar as endocrinopatias para que você, médico veterinário, se destaque no mercado de trabalho. E aí, para você garantir a sua vaga nesse evento gratuito, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento, beleza? Então, vamos continuar. Quando eu peço o teste de supressão? Quando o paciente tem sintomas de Cushing. Quais são os sintomas de Cushing, pessoal? Poliúria, polidipsia. Lembrar que tem outros diagnósticos de poliúria e polidipsia. Por exemplo, doença renal crônica, hipercalcemia, diabetes mellitus, né? Então, isso causa PUPD. Mas o nosso paciente com Cushing, ele tem poliúria, pode ter polidipsia, né? Polifagia, ganho de peso, aumento de volume abdominal, prostração, rarefação pilosa. Então, isso todas são manifestações clínicas de Cushing. Existem outras manifestações clínicas menos frequentes, mas que podem acontecer. Por exemplo, calcinose cutânea, pseudomiotonia, quando acontece uma contratura muscular permanente, né? E o paciente não consegue mais relaxar a musculatura. É mais comum em membros pélvicos isso acontecer, chama pseudomiotonia. Nós podemos ter o quê? Paralisia de nervos faciais, e aí o paciente pode ficar babando, ou o paciente pode não piscar o olho, né? Então, olha quanta coisa, né? Aumento de volume abdominal, eu acho que eu falei. Telangiectasia, pele fina, né? Aquela pele fina, a gente consegue visualizar os vasos na região abdominal, presença de comedos, posso ter infecções, piodermites recidivantes, malacésia, que mais? Demodicose com manifestação tardia, então aquele paciente que nunca teve demodésica e depois de velho resolve ter demodésica, é bem característico de imunossupressão. Alessandra, e as alterações laboratoriais, quais são? Olha, as alterações laboratoriais, elas ajudam a gente, auxiliam na nossa suspeita diagnóstica, mas, olha que interessante, o consenso não fala que as alterações laboratoriais, elas são suficientes para a gente testar o paciente para Cushing, né? Então, assim, não se justifica a gente testar um paciente para Cushing simplesmente pelo fato dele ter alterações laboratoriais que possam sugerir Cushing. À exceção aí da hipertensão e à exceção da neoplasia adrenal. Aí nessas situações sim, né? Mas aí a gente tá num impasse, né? Com muita frequência, a Nayara tá aí na live. Oi, Nayara, seja bem-vinda. Com muita frequência, a gente que trabalha com endocrinologia, Tati Moço também vai entender o que eu tô falando, também trabalha com endócrino, né? Com frequência, a gente recebe pacientes encaminhados porque identificou-se uma alteração laboratorial.
E aí acaba que muitas vezes a gente acaba fazendo os testes de função adrenal para esses pacientes, embora o consenso não tenha essa indicação. Alessandra, como que eu escapo dos resultados falsos positivos nesse caso? A gente utilizando a ferramenta de nossa base mínima de dados e os nossos diagnósticos diferenciais. Então, eu já recebi paciente com suspeita de Cushing porque ele tinha aumento da fosfatase alcalina. E a fosfatase alcalina, ela aumenta nas inflamações de uma forma geral. E o paciente tinha o quê? Uma doença periodontal terrível, Exposição de furca, já tinha tido abscesso. Então, assim, é inflamação o suficiente para aumentar a atividade da fosfatase alcalina. Então, a gente tem que, nesse caso, se a gente vai utilizar como ferramenta para sugerir um teste de função adrenal, as alterações laboratoriais, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter muito cuidado para fazer os diagnósticos diferenciais aí, para a gente não comer bola. Então, aqueles schnauzers barrigudos, que tem hipertrigliceridemia, então assim, eles são gordinhos, barrigudos e tem triglicéridos aumentado, mas pode ser nada mais que a hiperlipidemia, a hipertrigliceridemia idiopática do Schnauzer, Então, a ferramenta que vocês precisam utilizar são os diagnósticos diferenciais. Então, o paciente que tem Cushing, o que ele vai ter de alterações laboratoriais? Então, um paciente que tem uma eritrocitose discreta ou hematócrito no limite superior da normalidade, um paciente que tem aumento da atividade da fosfatase alcalina, um paciente que faz dislipidemias, mais frequentemente hipertrigliceridemia, mas às vezes ele faz hipercolesterolemia. É um paciente, sabe uma coisa que chama bastante atenção, assim, uma dica legal? É um paciente bem velhinho que tem uma creatinina de 0,5, porque ele faz poliúria e polidipsia, então ele tem aumento da taxa de filtração e a creatinina é meio de paciente bem idoso. E até na imagem ultrassonográfica é um paciente que sugere ter, a imagem ultrassonográfica sugere que esse paciente tenha uma nefropatia, E aí ele tem meio de creatinina, então também chama a atenção pra gente, desse paciente. No exame de urina, é um paciente que tem uma baixa densidade urinária, Então ele tem uma hipostenúria, pode ter uma hipostenúria, isostenúria, trombocitose, leucograma de estresse. Então, vamos falar de hemograma, que a gente falou que era trazer tanta coisa que atrapalha. Então, no hemograma, a gente tem eritrocitose discreta ou hematócrito no limite superior da normalidade, leucograma de estresse, leucocitose, neutrofilia, linfopenia, trombocitose. Aí, no perfil renal, creatinina geralmente está mais baixa e chama atenção que eu tenho um paciente muito velho na ultrassonografia, uma imagem ultrassonográfica do SINS que sugere nefropatia e a creatinina está meio, aumento da atividade da fosfatase alcalina, dislipidemia, isostenúria ou hipostenúria, sem hiperglicemia, Então o paciente tem POP2 sem hiperglicemia. Na imagem ultrassonográfica nós vamos encontrar aquele fígado grande, que a gente chama de hepatomegalia, com aumento difuso da ecogenicidade. Podemos ver mucocele biliar, que é muito frequente, paciente que tem Cushing. Cães com Cushing tem 29 vezes mais chance de fazer mucocele biliar. Então, assim, muita chance, Então, isso é legal. Aumento unilateral das adrenais, se eu tiver um tumor, que aí já é sugestivo de fazer o teste de supressão. Ou aumento bilateral, que sugere hiperplasia sem alteração do formato das adrenais. E aí, vou compartilhar com vocês, porque eu sei que tem hora, Alessandra, é o seguinte, aqui tá tudo bonitinho assim, mas eu preciso de mais dicas, porque tem hora que eu tenho certeza que o paciente tem Cushing e o teste dá negativo, tem hora que eu acho que não tem, o paciente tem o teste positivo, Então, assim, gente, várias dicas de ouro para você. Essas são dicas, assim, de experiência, gente, quem tá maratonando na endocrinologia faz um tempinho. Se vocês tiverem a suspeita de um paciente que tenha Cushing e ele não tem hepatomegalia, gente, desconfia que provavelmente ele não tem Cushing.
É muito difícil, mas assim, tipo, muito difícil você encontrar um paciente com Cushing sem hepatomegalia, você acredita? É mais fácil encontrar um paciente com Cushing sem alteração das adrenais do que um paciente com Cushing sem hepatomegalia. Então, assim, lembra de mim, não esquece. Se você identificar um paciente sem hepatomegalia, desconfia, tá? Então, pessoas, nesse 30 minutos de live aí que eu tô tuchando endocrinologia para vocês, é o que eu consigo entregar. Eu tento o máximo, trazer o máximo material para vocês, mas assim, o que vocês precisam registrar no resumão de vocês aí no caderno devo fazer teste de supressão com dexametasona quando eu tenho suspeita de Cushing. E o teste de supressão que eu vou fazer é o teste de supressão com baixa dose, 3 coletas. E quando que eu suspeito de Cushing? Quando o paciente tem pelo menos uma das manifestações clínicas clássicas do Cushing, que eu já falei para vocês, e se ele tiver tumor adrenal ou tiver uma hipertensão de difícil controle, ok? Inclusive, olha só, quem precisar, né? Eu estou organizando um evento, tá chegando aí, o pessoal perguntou se a live fica salva, vai ficar salvo sim, tá? Então, se você quiser rever, né? Então, fica à vontade, Scarlett Andrade, que vai ficar gravado, pode checar aí depois de novo, né? Então, gente, nesse pouquinho de tempo que tenho de live, eu não consigo falar de tudo para vocês da minha experiência e do conhecimento e todo o conteúdo que a gente tem de endocrinologia. Mas eu vou te entregar de graça o passo a passo de como identificar e tratar as endocrinopatias para você, VET, se destacar no mercado de trabalho. Num evento, tá bem próximo, chamado Workshop Endocrinovet, tá? Então vai ser um evento online e gratuito. Mas para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, você precisa colocar aqui embaixo, comentar aqui embaixo a palavra evento, porque aí você vai receber um link com a sua inscrição gratuita. Pessoal, amanhã eu estou de volta às 22 horas, trazendo mais pílulas de endocrinologia para vocês. Obrigada pela participação, beijo, até amanhã.